Bom dia a todos, graças a Deus, iniciando hoje uma nova modalidade. Vamos iniciar agora com o tema analisando alguns personagens bíblicos, aprendendo com o que eles realizaram, as ações desses personagens. Queremos também já aproveitar e agradecer a Deus, por nós estarmos aqui, a presença de todos vocês, que é ímpar e faz toda a diferença. Agradecer também a equipe da Infobrac, o Alexandre, o Nicolas, o Samuel, os nossos pastores, líderes, dirigentes, o nosso diretor da Escola Bíblica Dominical também, o Vinícius, a todos vocês também. Muito obrigado. Então, para a gente não perder muito tempo, já vamos logo para a introdução. 3 temas aqui bacana, a importância da Bíblia, que nós vamos discutir para poder iniciar, para falar desses personagens. A gente vai entender primeiro qual é a importância da Bíblia sobre tudo isso, a origem da Bíblia, transformações que a Bíblia causa na vida das pessoas que a tem como fonte de inspiração. A importância da Bíblia, ela vem, na verdade, de um mundo oriental antigo, e ela vem moldando o mundo ocidental moderno, nosso mundo ocidental moderno. A gente conhece relatos de muitas pessoas que foram impactadas com as histórias bíblicas. E não só de pessoas que estão convivendo conosco, mas também pessoas antigas. A gente vê um relato marcante de pessoas que realmente conseguiram ter uma vida muito melhor depois que usaram a Bíblia como uma fonte de inspiração, um guia, vamos dizer assim, para a sua própria vida. A origem da Bíblia é essa, ela vem do mundo oriental antigo, Ela foi escrita, por exemplo, no hebraico, em aramaico, também grande parte do Novo Testamento, se não todo o Novo Testamento em grego, algumas frações em acádio, do Babilônio Antigo, e esse material todo, nós vamos estudando, vamos analisando e vamos aprendendo com os relatos. A transformação que a Bíblia causa na vida das pessoas é as evidências das transformações que vemos no dia a dia de cada um. O objetivo da aula de hoje, então, é analisar alguns personagens bíblicos com o intuito de aprender com eles sobre a vida cristã. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa importância bíblica, mais uma vez. Vamos falar da vida e obra de Abel. Vamos começar a falar sobre a vida e obra de Abel. A vida e obra de Isaac, a vida e obra de Daniel, a vida e obra de Gideão, a vida e obra de Samuel e a vida e a obra de Davi. Então vai ser um módulo aqui de pelo menos 7 aulas, possivelmente. Então a importância da Bíblia, como já discutimos nessa introdução, e retratando aqui sobre o assunto da importância que a Bíblia traz para os dias de hoje, que é muito relevante. A base que vemos, o relato sagrado, a Bíblia em si, o texto sagrado, tem o poder de transformar a vida dos que acreditam e depositam a sua fé nesses escritos. Então, qual o tipo de pessoa que a gente procura atender? É a pessoa que demonstra esse princípio de fé. Então, como o apóstolo Paulo diz, que na Bíblia é que encontramos o caminho para a salvação. E estudar as histórias dos personagens bíblicos vai nos levar também ao caminho que Deus traçou para a humanidade, que Deus gostaria que a humanidade seguisse. Então, são exemplos de vida de pessoas que vão marcar a nossa vida, que podem marcar a nossa vida. Há um relato também que diz que nós podemos aprender com os nossos erros ou com os erros dos outros. O sábio aprende com os erros dos outros e quem tem conhecimento aprende com seus próprios erros. Gasta mais tempo para aprender. Então, trazendo que um termo mais técnico aqui, como fonte o novo dicionário bíblico de John Davis, vemos que a teologia bíblica, que instiga as doutrinas da Bíblia, seu desenvolvimento histórico e dogmática de toda a Bíblia, que nós temos também a dogmática das igrejas, que apresenta conjuntas doutrinas contidas nos escritos em suas relações entre si e com as outras verdades, estabelecendo, então, com mais rigorosa precisão. Então, esse texto aqui, na página 190. E é o que nós, então, comum mencionarmos aqui, que o livro bíblico ele é extremamente enriquecedor para aqueles que o fazem, o usam, o estudam. Outra coisa importante de mencionar, quando a gente está falando sobre essa questão da Bíblia e mostrando um pouco dessa importância para a gente poder falar desses personagens, é que sempre haverá um conflito entre crenças, entre conceitos e entre interpretações. Isso é comum de se esperar. Um exemplo disso, eu trago aqui também um relato do livro E Agora Como Viveremos, de Charles Colson e Nancy Pearce, quando ele traz a história de Roswell e Pink, que são 2 bonecos. Ele traz uma história fictícia, evidente, mas demonstrando os fatores de crença e a não crença, por exemplo, do sagrado. Enquanto que um boneco acredita na existência de um criador que o fez, que o formou, o pintou e o colocou para secar,
O outro boneco, que no caso é o Pink, ele não acredita num criador, ele acha que ele veio de uma forma como um caos, por exemplo, né? Ele até cita isso na sua história, que ele acredita que ele era um tronco que veio rolando e se formando e outro pedaço se colou a ele, tudo de uma forma sobrenatural, né? Uma forma caótica. E esses relatos acontecem dessa forma. No final da história, o criador aparece, pega os dois bonecos pelo braço, observa-os e diz: nossa, ficou muito bom, e leva os bonecos embora. Então, qual que é a moral da história? A moral da história é que haverá um conflito, normalmente haverá um conflito entre dois conceitos. Como vemos, o conflito que serve como fonte aqui real, né, dos acontecimentos que nós temos no mundo de hoje, existe os que creem, existe os que não creem. Cada pessoa tem sua opinião e isso também nós chamamos de relativismo cultural, certo? A questão agora é dar vazão para o que tem fé. Nós só vamos objetivar aqui agora o relato para quem tem fé, quem acredita no poder transformador desse livro sagrado que pode exercer na sua vida. Então, iniciando vida e obra de Abel. Do relato bíblico aqui, trazendo já o conceito etimológico da palavra Abel, do hebraico, portanto, até mesmo porque o Antigo Testamento, grande parte, foi escrito no hebraico, nós vamos ver que o termo, a palavra, o nome Abel, significa respiração, sopro, e há quem diga que deve ser possivelmente pelo tempo de existência de Abel, o seu relato bíblico, que foi muito curto, né? Mas há também quem diga que o nome Abel pode significar filho, né? O que nós vamos aprender com Abel? Tem 3 referências bíblicas aqui que eu vou chamar os nossos ilustríssimos alunos da Jubractim, né, para fazer a leitura, em Mateus, no capítulo 23, versículo 35, também em João, capítulo 3, versículo 12, e em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 4. Mateus 23, 35. E assim vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo de Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Olá pessoal, eu sou o Nicolas e estarei aqui lendo 1 João capítulo 3, versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Em Mateus, capítulo 23, versículo 35, vamos ver que o relato desse Abel é que ele é um varão reto, né? Um homem reto, um homem que seguia com retidão tudo que ele fazia, o seu trabalho, a sua vida diária com a sua família, tudo ele fazia buscando fazer bem feito, né? Também em João, 1 João no capítulo 3, versículo 2, também vai mostrar Abel como um homem reto, né? Em Hebreus, já em Hebreus no capítulo 12, versículo 4, ele mostra que Abel é um tipo de fé, de uma pessoa que demonstra fé, porque ele vai pegar a sua oferta e vai tratar ela, vai levar essa oferta a Deus, né? Só que é o seguinte, o que Abel ofereceu a Deus, né, que foi um cordeiro do seu próprio rebanho, e foi um cordeiro especial, foi a melhor oferta. É importante observar que a oferta foi aceita não por causa da qualidade, mas pelo caráter do ofertante, que era a expressão de um coração rendido a Deus. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui com a vida de Abel é o caráter, a característica de um coração rendido a Deus. E nesse ponto eu quero parar um minuto aqui com você, para nós fazer uma meditação. Como que está o meu coração, o seu coração em relação a Deus? Pensa assim, faça uma leitura do capítulo de Gênesis, que trata da história de Abel, e observe como que Abel está se posicionando em relação a Deus para ofertar, fazer a primeira oferta em relação a Deus. Pense nisso, analise-se, avalie, se policie, eu também vou me avaliar também aqui. Então, oferecendo do que tinha de melhor, demonstrou o sentimento de obrigações e gratidão que devemos a Deus, que é a fonte de todo o bem a quem são devidos todos os louvores. Manifestou que o ofertante sentia a inteira dependência que tinha de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos aprender com esse personagem bíblico aqui, Abel. Tá? E para encerrar essa aula de hoje, nós vamos deixar um espaço aqui, uma oportunidade para quem tiver interesse em participar, colocando um pouco da sua história de fé com Deus, sua experiência de fé, tá certo?
Fica para a meditação de vocês, para analisar, e aquele que tiver um interesse pode participar também da aula, colocando aqui a sua experiência com Deus. Quero agradecer a todos, então, que tenham um excelente final de domingo. Até a próxima. Fala, galera, e essa foi mais uma aula ministrada pelo professor Edivaldo. Agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Deixe seu like e comente aí embaixo. É isso, eu te espero no domingo que vem. É nóis, tchau.